Pessoal, vamos lá, vamos iniciar a teoria acerca das funções estatísticas do Excel. Quais são as funções estatísticas que a gente vai abordar nessa aula? Média, MED, média A, mínimo, máximo, menor e maior, modo, conte num, conte valores, contar vazio, conte se, média se, var e desvipad. Essas são as funções previstas. De antemão, a gente já deve citar conte.6 e média 6 também, que são funções relativamente novas, né? Com Szinho no final, indicando plural. Bom, no decorrer da aula, então a gente vai abordar todas essas funções estatísticas que têm histórico em questões de concurso. Vamos lá, galera. Prefeitura de Ervália. Analise a planilha a seguir gerada pelo Excel. Qual o resultado da célula A7 igual à média de A1 até A3? O que é a média? Média é a função que calcula a média aritmética, que é a soma dividido pela quantidade. De uma maneira simples, é a soma dividido pela quantidade. Então, se eu quero calcular a média de A1 até A3, eu vou pegar A1, lembrando que o 2 pontos sempre vai representar um até. Então, A1 até A3, 2 mais 3, 5, com mais 1, 6. Agora, na hora de dividir, é que não pode esquecer. A média é a soma dividido pela quantidade. Então, se eu tenho 3 células com 3 números, eu vou dividir por 3. E vou achar 2. Gabarito aí da primeira questão, letra D de delta. A nossa teoria vai ser toda transmitida através de exercícios. Até porque matemática não tem outro jeito para aprender, né? Quando eu penso em Excel, eu estou trabalhando estatística, estou trabalhando matemática, e a melhor forma de aprender é através de exercícios. Logo, à medida que a gente for resolvendo as questões, a gente vai introduzindo os conceitos, a gente vai aprendendo aquilo que é importante para a prova. Qual foi a bobeira dessa questão da Prefeitura de Ervália? Tem gente que não está bem preparada e acaba dividindo por 2. Mas lembrem-se, a média é a soma dividido pela quantidade. Então, gabarito aí, letra D de delta. Vamos para o TJ Paraná. No Excel, a fórmula igual a B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4. O que eu tenho aqui? Eu não estou usando função, mas eu tenho aqui a média. Por quê? Eu estou somando 4 células e dividindo pela quantidade, dividindo por 4. Fórmulas podem ser formadas por operadores, constantes, referências e funções. Então, eu não sou obrigado a calcular a média usando a função média. Eu posso, né, fazer essa conta no braço, eu posso fazer essa conta com os operadores. A função ela serve para facilitar. Sempre que eu uso a função média, ele já sabe que é para somar e dividir pela quantidade. Então, vamos ver aí, letra A. No Excel, a fórmula permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2. A letra A está certa. Letra B. Permite o cálculo da soma dos valores entre as células B2 até E2. Gente, soma não teria divisão por 4 no final. Então, se ele parasse nos parênteses, a gente poderia colocar a letra B como verdadeira. Inclusive, se fosse para realizar só a soma, nem precisava dos parênteses. Agora, se ele está somando e dividindo pela quantidade, não vai ser o cálculo da soma, e sim da média. Letra C. No Excel, a fórmula não é válida, pois o Excel não permite fórmulas com parênteses. Errado, galera. A gente tem que se atentar que os parênteses são sim permitidos. O que eu não posso é ter colchetes e nem chaves com essa proposta. Colchetes no Excel
vão representar uma outra coisa, o nome de um arquivo. Quando eu quero buscar uma informação em outro arquivo, eu coloco o nome do arquivo entre colchetes. Chaves vão aparecer num outro contexto, associado à matriz. Não tem nada a ver. Então, no Excel, a gente pode ter parênteses dentro de parênteses. Logo, a letra C está errada. Ele permite, sim, fórmulas com parênteses. E lembrando, inclusive, que toda função tem que ter um par de parênteses. Letra D. Permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4, individualmente. Galera, não é cada célula dividida por 4. Essa fórmula vai somar tudo e depois dividir o total por 4. Então, a letra D também está fora. A letra E, então, não tem nada de multiplicação, ele não está usando asterisco. Ele vai dividir a soma por 4. A letra E é horrorosa. Gabarito aí da questão, letra A de alfa. Prefeitura de Curitiba. Quando a gente pega uma questão como essa, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é que a B e a D são horríveis. Por quê? Porque toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Se a prova é de múltipla escolha e algumas alternativas têm igual, outras não, esse detalhe passa a ser relevante. Se nenhuma alternativa tivesse sinal de igual, eu teria que abstrair. Eu teria que ignorar. Mas se eu tenho algumas alternativas com sinal de igual e outras sem, as que estão sem o sinal de igual eu já risco. Beleza? Então, toda a fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para calcular a média aritmética dos 15 valores que estão na coluna B, de B1 até B15, de uma planilha do Excel. Galera, a letra A é válida. Por quê? Quando eu somo de B1 até B15, o que é a média? A média vai ser a soma dividido pela quantidade. Então, eu somei de B1 até B15. Depois dividi por 15. A letra A é o gabarito. A letra C está errada porque eu não posso multiplicar por 15. A letra E está errada porque eu não posso dividir por 15. Quando eu escrevo média, ele já sabe que é para somar e dividir. Então, você não pode colocar essa instrução de divisão no final, porque ele já vai retornar a média. Se eu dividir por 15, eu vou estar dividindo por 15 duas vezes. Então, o gabarito dessa questão é o quê? Letra A de alfa. E aí, eu só estou querendo mostrar com esses exercícios que o mesmo procedimento pode ser realizado de várias formas. Quando eu coloco média, vocês veem, se eu quiser calcular a média de A1, A2, A3 e A4, eu posso utilizar apenas operadores, A1 mais A2 mais A3 mais A4 e dividir por 4. Ou eu posso colocar a soma de A1 até A4. Aí eu tenho que dividir por 4, porque para ser a média tem que ser a soma dividido pela quantidade. Ou eu posso usar a função média de A1 até A4. E aí não vou dividir por 4 porque já é a média. Lembrando que ao usar a função, eu posso representar células adjacentes usando 2 pontos com intervalo, ou eu posso separar uma por uma com um ponto e vírgula. A1, A2, A3 e A4. Essas 4 fórmulas são equivalentes. Ok? Vamos que vamos. Vamos para a Prefeitura de Ananindeua. Dada a seguir a planilha do Excel, identifique a alternativa que apresenta o resultado da célula, onde a célula D3 é igual à média da soma de A1 até B2, EC1, EC2.
Essa já é uma questão mais difícil e bem legal. Por quê? A gente tem uma função dentro da outra. Sempre que a gente tem uma função dentro da outra, a gente fala que as funções são aninhadas. Lembra disso? Tabela dentro de tabela, tabelas aninhadas. Funções dentro de funções, funções aninhadas. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Soma de A1 até B2. De A1 até B2, A1 até B2. Quando eu seleciono arrastando o mouse na diagonal, a gente tem que lembrar que ele nunca realiza uma seleção na diagonal. Ele sempre vai selecionar o quê? Linha, coluna ou matriz. Como é que é? Olha lá. Vamos criar uma planilha nova aqui. Clicando e arrastando, quando eu clico e arrasto na diagonal, ele vai selecionando o quê? Todo um quadrante, toda uma matriz. A seleção pode ser uma linha, uma coluna ou uma matriz. Beleza? Então, de A1 até B2, a gente tem uma matriz com 4 células, com 4 valores. Essa soma vai dar 10, 25, 40, 60. Então, aqui eu tenho 60. Ponto e vírgula. C1, quem é C1? 50. Ponto e vírgula C2, quem é C2? 52. Qual o detalhe aí, gente? Quando a gente estuda lá na matemática que o f de x retorna y, a gente vê que a função ela vai receber um argumento e vai retornar outro. Quando eu coloco a média da soma de A1 até B2, ponto e vírgula C1, ponto e vírgula C2, você tem que perceber que a soma de A1 até B2 é como se fosse um número, um x, que nesse caso vale 60. Aí ele quer calcular a média de 60 e 50 e 52. Então, o cálculo vai ser 60 mais 50 mais 52 dividido por 3. Por 3? Sim. Por quê? A soma vai ficar valendo aqui como um número. C1 é mais um número, C2 é mais um número. Então, eu tenho 3 números. Eu vou somar e dividir por 3. E aí, eu vou ter 102, 162 dividido por 3, que vai dar 54, gabarito letra C. Qual poderia ser a dúvida aí? Se nós tivéssemos colocado, aí era uma outra questão. A média de A1 até B2, EC1, EC2, aí seria uma outra questão. Seria o quê? 162 dividido por 4 por 6. Beleza? Mas aí seria o quê? Outra questão. E nem teria resultado, inclusive. Eu não posso dividir por 6, porque a soma de A1 até B2 é como se fosse um único número. Um único argumento. É um argumento aí. Nessa fórmula de média, a gente tem 3 argumentos. Ó. Soma de A1 até B2, C1 e C2. Então, o gabarito aí ficou letra C de Charlie. Vamos que vamos. A figura abaixo apresenta uma planilha do Excel 2010. De acordo com a planilha, quais resultados seriam produzidos pela fórmula? Igual a soma de B1 até B2 menos a soma de A1 até A2. Essa é uma fórmula. Média de B1 até B2
e A2 mais A1 vezes B1. Então, ele quer saber respectivamente. Vamos nessa. Soma de B1 até B2. De B1 até B2. O que é a soma de B1 até B2? É 20. Menos soma de A1 até A2. O que é a soma de A1 até A2? É 15. 20 menos 15. 5. Média de B1 até B2. Aí já é outra função. Quando eu achei 5 na primeira, e ele quer respectivamente, eu já elimino a C e a D. Média de B1 até B2. Média de B1 até B2. 7 mais 13, 20. Dividido por 2, 10. Aí, eu já sei que o gabarito é letra A. E o último. A2 mais A1 vezes B1. Qual é o detalhe aqui, gente? Sempre que eu tenho uma fórmula com vários operadores, a prioridade é da multiplicação. Na verdade, a prioridade é da exponenciação. Depois, multiplicação e divisão. Por último, adição e subtração. Se tiver parêntese, aí é primeiro parêntese, depois potência, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Nesse caso, vai ser a multiplicação primeiro. Então vai ficar A2, que é 10, mais 5 vezes B1, que é 7. 5 vezes 7, 35. 10 mais 35, 45. Bateu aí, gabarito letra A. Vimos algumas questões de concurso. Espero que vocês já tenham compreendido que a média é a soma dividida pela quantidade. Os assuntos vão acumulando, né? 2 pontos até, ponto e vírgula 1 E. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Tudo que é pegadinha que eu acho que é possível, eu coloquei nessa tela, nesse slide. Vamos trabalhar? A intenção agora é que você dê uma pausa no vídeo e, baseado nessa tabela, você realize esses cálculos. A tendência é sempre começar fácil e ir aumentando um pouquinho o grau de dificuldade. Então, tempo. Vamos lá, galera, vamos corrigir? Primeira resposta. Fala comigo, fala comigo. Fala sozinho, mas fala pra mim. Se tu achou 6, tá na hora de voltar o vídeo e assistir tudo de novo. Tem sempre um que dá mole e acha 6 na primeira. Não pode achar 6, meu filho. Olha pra cá. A média de A1 até D1. 2 pontos. A1 até D1. Então, de A1 até D1 vai ser a soma dividido pela quantidade. Então, 3 mais 2 mais 5 mais 2 dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. Por que você falou 6? Porque tem sempre um que dá mole e divide por 2. Bota na tua cabeça que a média não é para dividir por 2, é para dividir pela quantidade. Agora, a média de B1 até C2. Vamos lá. Média de B1 até C2. Células de linhas e colunas diferentes vão formar uma matriz. Perdão. Aqui a gente vai ter que voltar a editar aí. De B1 até C2 é lá em cima. Posso fazer de novo? Tu marca aí o ponto de corte. Vamos lá. Média de B1 até C2. B1 até C2. Só que C2 está vazia. Está vazia, mas não importa. Para representar intervalo é tranquilo. De B1 até C2, eu tenho esse quadrante. Eu tenho essa matriz. 2 mais 5 mais 3. E essa célula em branco? Célula em branco tu não vai somar, tá em branco. Só que na hora de dividir, se essa célula está em branco, ela também não vai entrar na contagem. E aí vai ficar 2 mais 5 mais 3 dividido por 3.
que vai dar 10 dividido por 3, que é igual a 3,33. O que eu estou querendo mostrar? Quando a gente utiliza a função média, se tiver uma célula vazia, ela vai ser ignorada. Ela não vai entrar na soma, tampouco na contagem. Então, gabarito aí, 3,33. Aqui eu tenho uma dízima, né? Vamos continuar. Média de A6 até B7. Média de A6 até B7. Agora tem um raio de uma batata no meio, olha aí. O que você vai fazer com a batata? O mesmo que você fez com a célula vazia, você vai ignorar. Vai ficar 8 mais 2 mais 5 dividido por 3. 15 dividido por 3, que é igual a 5. Aqui tem que ter atenção. Por quê? Observem aí. Se eu não estivesse trabalhando com função, se eu criar uma fórmula usando operadores e colocar um texto na conta, eu vou ter um tipo de erro. Como assim? 9, limão, 7. Se eu colocar aqui, por exemplo, igual a 1, aqui não é a 1, é a 6, né? Vou até corrigir, vou recortar e colar. Pronto. Se eu coloco igual a 1 mais A2 mais A3. Se eu fizer dessa forma, quando eu der Enter vai dar erro. Aí deu erro valor. Por que deu erro valor? Porque eu tenho um tipo de dado inválido. Eu não posso somar 9 com limão, com 7. Então deu erro valor. O mesmo aconteceria se eu colocasse a média, óbvio, né? A1 mais A2 mais A3. Se eu fizesse uma fórmula de média usando operadores, ó, eu teria o erro valor. Agora, quando eu trabalho com a função soma de A1 até A3, ele ignora o limão. Quando eu trabalho com a função média de A1 até A3, como ele ignora, ele vai dividir pela quantidade. 9 com 7 vai dar 16, dividido por 2, 8. Então, o que eu estou querendo mostrar é que as funções ignoram células vazias e textos. Isso caiu numa prova da Polícia Rodoviária Federal em 2008. Lá no Mato Grosso, Pará, tinha um texto no meio de uma fórmula. E o item vinha perguntando se ia dar erro. A resposta é o quê? Não. Volta e meia isso aparece em prova. Funções ignoram. Legal? Média de A4 até A5. Média de A4 até A5. De A4 até A5. Aqui vocês vão observar que tem um zero. Então, vai ser 9 mais 0 dividido por 2. Vai dar 4,5. A célula vazia, ela é ignorada. Mas o zero não é ignorado não, gente. Porque o zero é um número. Então, 9 mais 0 dividido por 2, 4,5. Vamos ver se eu dou mais um tempinho para vocês terminarem. Vamos lá. Tempo! Bom, quem está vendo essa questão deve estar achando que ela está errada, né? Porque média A, existe função média A? Claro que existe, por isso está aí. Qual é a diferença da função média para média A? A média A, com esse Azinho a mais no final,
ela conta as células com texto. Então, no caso de A6 até B7, é o intervalo que vai pegar a batata. Olha lá, de A6 até B7. Vai dar 8 mais 2 mais 5, mas ele vai contar a batata, então ele vai dividir por 4. Vai ficar como? 15 dividido por 4, que vai dar 3,75. O detalhe desse A mais no final é que ele vai contar as células que tem texto. E se a célula tivesse vazia? Não, vazia continuaria sem contar, mas as que tem texto seriam contadas também para o cálculo da média. Para que isso? Para a prova. Já já a gente vai ver uma questão do CRC abordando média A. E a última. Média de A1 mais A2 mais A3. A1 mais A2 mais A3. Gente, A1 mais A2 mais A3 é uma operação de soma. A1 mais A2 mais A3 vai dar 10. Então ele vai fazer primeiro essa soma. Aí vai ficar assim, média de 10. Quando eu tenho a média de um único número, é ele dividido por 1. É ele mesmo. Então o gabarito da última é o quê? 10. Como é que é? Observem aí. Vou colocar aqui 4, 5 e 6. Se eu coloco igual a média de A1 até A3, vai funcionar normalmente. Vai somar tudo e vai dividir pela quantidade. Vai dar 5. Agora, se eu coloco média, escrevo A1 mais A2 mais A3, eu estou fazendo a média de uma soma. Só que só tem a soma. A1 mais A2 mais A3 vai dar 10, vai dar 15. Não é isso? No meu exemplo agora, 4 mais 5 mais 6 vai dar 15. Então vai ser a média de 15. Se eu colocar a média de 15, é 15. Não era para eu ter usado sinais de mais dentro. Usar não vai implicar erro, porque é possível usar. Só que não vai dar o resultado que a gente espera de média. Aí a função não serviu para nada. Então o gabarito ficou o quê? 10. Em concurso público, vocês têm que perceber que as coisas podem não fazer muito sentido. Mas vale o que está escrito na prova. Você tem que responder aquilo que a questão te traz. Vamos que vamos. Vamos para o CRC de Rondônia, olha aí. Em uma planilha do Excel 2010 em português foi inserida a fórmula média A. Gente, a maioria embarcou. A maioria errou. Por quê? Porque a maioria achou que isso aqui era um erro. Poucos sabem que existe média A. E como a prova é de múltipla escolha, você acaba marcando alguma, aí você ignora, calcula a média. Mas qual o problema? Ele quer a média de A1 até 5. Olha os 2 pontos, de A1 até 5. Então vai ser 925, que é a soma dos números, dividido por 5, porque as células que têm texto vão entrar na contagem. Gente, 925 é divisível por 5, né? Todo número que termina com 0 e com 5 é divisível por 5. Logo, se é divisível, não pode ter caso decimal. A dúvida vai ficar entre a A e a E. 925 por 5 não pode ser 300. Então o gabarito é o quê? Letra A. 925 por 5 é igual a 185. Gabarito letra A de alfa. Vamos que vamos. Vamos agora para Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A fórmula estatística MED permite o cálculo da mediana entre os preços cotados. Galera, tá certo. MED é a função que calcula o quê? A mediana.
Porque a função que calcula a média é média. Média é uma coisa e mediana é outra coisa. Essa questão está certa. Qual foi uma crítica muito forte em cima dessa questão? A ausência do sinal de igual. Por ser uma questão do CESP de certo ou errado, a gente acaba ficando melindrado, né, se o examinador vai se atentar a esse detalhe ou não. Até que ponto deve-se ignorar, deve-se abstrair? Bom, se ele coloca assim, a função média calcula a mediana, eu não tenho dúvida. É uma premissa, uma verdade. A função média calcula a mediana. Se ele coloca assim, ao digitar e escreve essa sintaxe, eu colocaria errado. Por quê? Para digitar, para funcionar a mediana, toda a fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. Se ele colocasse, há informações suficientes para se afirmar corretamente que, teclando na célula tal, digitando, o CESP tem essa característica de narrar ponto a ponto o que está sendo realizado. E aí, a ausência do sinal de igual implicaria em erro. Implicaria erro. Agora, nesse caso, de uma maneira genérica, ignorando o detalhe, média calcula a mediana. Entre os preços cotados, que são o quê? De B2 até B6. Bom, galera, eu quero que vocês saibam que o gabarito dela é certo, mas eu quero que vocês aprendam que as fórmulas devem ser precedidas pelo sinal de igual. Então, coloca um sinalzinho de igual aí e vamos que vamos. Agora, o que é mediana? Essa é uma boa pergunta. O que é mediana? Vamos lá, vamos anotar uma definição para mediana. Mediana é o valor central de uma lista ordenada. Mediana é o valor central de uma lista ordenada. Então, se eu perguntar para vocês aí, ó, fala comigo. 3, 1 e 5. Qual é a mediana? Fala sozinho, mas fala comigo. Qual é a mediana? 3, 1 e 5. Qual é a mediana? A mediana aqui é 3. Como assim? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem. Então, eu vou botar 1, 3 e 5. Qual o do meio? 3. Então, quando eu tenho uma sequência de valores, para calcular a mediana, eu tenho que colocar em ordem. Colocou em ordem, eu pego o do meio. Professor! Vai melhorar, vai melhorar. A ordem tem que ser crescente ou decrescente? O que você acha? Crescente ou decrescente? Tanto faz, né, meu filho? Tanto faz, porque o do meio é do meio para os dois lados. Então, tanto faz eu botar 1, 3, 5 ou 5, 3, 1. O 3 vai continuar no meio. Tem que comentar isso, porque na hora da prova, vai que está decrescente, você não precisa ter trabalho. O do meio é do meio para os dois lados. Vamos que vamos. Uma outra dúvida que pode aparecer é se a quantidade for par. Se a quantidade for par, por exemplo, 2, 4, 10, 500. Se eu quiser saber a mediana, eu tenho aí 4 números. Qual é a mediana? Eu vou ter que somar os dois valores centrais. Podia ter 500, podia ter 1000. Eu vou pegar os dois do meio, né? Vou primeiro colocar em ordem, já está. Vou pegar os dois do meio, vou somar e dividir por 2. Então, 4 mais 10, dividido por 2, que vai dar 14 por 2, que vai dar 7. Então, a mediana, quando a quantidade de números é ímpar, é fácil, porque é só pegar o do meio. E quando a quantidade for par, eu vou pegar os dois do meio e vou calcular a média daqueles dois números. É assim que se calcula a mediana.
Vamos lá. Voltando para a questão do CESP. A fórmula estatística igual a média de B2 até B6 permite o cálculo da mediana entre os preços cotados. Quais são os preços cotados? São os preços das lojas. Se eu quisesse saber qual é a mediana, como é que eu ia fazer? Colocar em ordem. Ia ficar 9, 10, 10, 11.500 e 12. Não é isso? 9, 10, 10, 11.500 e 12. Quem é que está no meio aqui? É o 10. Por isso que o cálculo da mediana aqui deu 10.000. Se tiver repetido conta, claro. Ok? Vamos que vamos. Vamos para o TJ do Amazonas. Foi inserido em D5 uma expressão que indica a mediana entre todos os valores no intervalo de A3 até A3. Gente, se ele quer calcular a mediana, o nome da função tem que ser média. Não pode ser mediana. Então a letra D já está errada logo de cara. Quando eu vejo lá mediana, eu já risco. Não pode ser mediana, tem que ser média. Observem que aqui todas começam com sinal de igual. Então não adianta ficar olhando o sinal de igual. Eu tenho todas agora com média, todas com A3, 2 pontos é 3. Então essa parte da mediana aqui, a gente já considera como verdadeira. Agora eu vou para outra. A expressão mod de D5 e 2. Mod, calcula o resto. Calcula o resto da divisão entre dois números. Por isso que é importante a gente conhecer as funções matemáticas antes de conhecer as funções estatísticas. Calcula o resto da divisão entre dois números. Quais são os números? D5 é a mediana, ponto e vírgula 2. Olha que legal. Essa questão da FGV, a gente tem que calcular a mediana. E aí já vai ter um que vai pegar logo 27 aqui, ó. E eu não posso fazer isso, eu tenho que colocar em ordem. Então, como é que ficará em ordem? 13, 17, 20, 27 e 78. Então, quem está no meio? É o 20. A mediana aqui é 20. 20 dividido por 2 dá 10 e sobra 0. O que sobra é o mod. O que fica é o quociente. Mod e quociente são funções da categoria de funções matemática e trigonométrica. Então, o mod vai ser 0. A divisão é exata, o mod é 0. Vamos continuar. A expressão inserida em D5 e os valores mostrados nas células D5 e D6 são... Gente, a função tem que ser média. D5 vale 20 e D6 vale 0. Gabarito, letra C de Charlie. Vamos que vamos. Agora, preparei para vocês alguns exercícios de fixação. Façamos. Tempo! Vamos lá. Mediana de A1 até A7. De A1 até A7. Vai ser 0, 2, 2, 3, 5, 8 e 9. Como eu tenho 7 números, o do meio é o quarto. Porque aí ficam 3 para cada lado. Se o do meio é o quarto, o gabarito aqui é 3. É a resposta. 3. Embaixo. Mediana de A1 até F1. De A1
até F1. Como é que vai ficar? 2, 2, 2, 3, 5, 5. Mediana de A1 até F1 vai ser o quê? Quantidade par. Vou pegar a soma dos dois valores do meio e vou dividir por 2, calculando a média. 5 dividido por 2, 2,5. E a última? A última introduz uma função modo. Qual é o detalhe aqui, gente? Na questão anterior, vocês aprenderam, ou melhor, relembraram, uma função matemática que calcula o resto. Agora, convenhamos, se cai numa prova tua lá, a função mod calcula a moda. A maioria acha que sim, porque acaba sendo sugestivo, né? Mod, moda, mod, moda. Mod calcula o resto, porque quem calcula a moda é o modo. Olha que coisa bizarra. Acho que na hora de traduzirem o Excel, traduziram moda no masculino. Ficou modo. Existe isso no Excel. O correto seria moda. Na estatística é moda, né? O que é uma coisa que está na moda? Coisa que todo mundo usa. Hoje está na moda. Está na moda. Ah, hoje a barba está na moda. Então todo mundo está usando. Aquilo que aparece com maior frequência é o que está na moda. Então, de E1 até E7. De E1 até E7 é notório que o 2 tem maior frequência. Aparece o 2 aqui 5 vezes e o 5 aparece 2 vezes. Então, 2 está na moda. Resposta é o quê? 2. Agora, fique esperto porque a questão sempre vai ter que ter um número se repetindo mais vezes. Tendo em vista que o Excel não retorna resultados bimodais ou amodais. Para ele sempre haverá moda. Ele vai pegar o primeiro resultado que tem maior frequência. Então, na prova, sempre vai ter um número que se repete mais vezes para aparecer como resultado. Legal? Então, o gabarito aí é o quê? 2. Agora a gente vai para uma questão da Sesgran Rio, uma questão difícil. E assim, a gente vai passando por todas as bancas. Nesse curso teórico, não é de exercício? Não. Eu estou usando as questões para demonstrar a teoria. Eu estou ensinando com a resolução das questões. É um curso teórico. Algumas versões de planilhas eletrônicas calculam as funções média aritmética, moda e mediana de uma série de números. Média aritmética é a própria função média. Moda é a função modo. E mediana é a função med. Lembrando que toda função tem um par de parênteses. Legal. Usando uma dessas planilhas, um professor lançou notas de seus alunos nas células P12, P13, P14, P15, P16, P17 e P18. Ou seja, todos esses números da coluna P são notas. E preparou outras células para calcular as medidas, conforme mostra o quadro. Legal. Sabendo-se que os resultados são truncados em uma casa decimal. Olha, a necessidade de conhecer as funções matemáticas. Por quê? Truncado significa que não é arredondado. Você aqui matava a questão. Não é arredondado. Não podia arredondar. Tinha que truncar. Quais são, respectivamente, as células que apresentam a média aritmética, a moda e a mediana dessas notas? Vamos lá. Quais são, respectivamente, as células que apresentam a média aritmética, a moda e a mediana dessas notas? Galera,
A média eu vou ter que somar tudo e dividir pela quantidade. Então, vamos tentar fazer isso rapidamente? 3, 8, 13,5, 20,5, 23,5, 23,5, 31,5, 32, 41. O somatório deu 41. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 41 dividido por 7. 41 dividido por 7. Pode usar a calculadora na prova? Claro que não. Mas eu não estou fazendo prova. 41 dividido por 7 dá 5,85. Olha lá. 5,85. Sendo que ele colocou que é truncado com uma casa decimal. Então não pode arredondar. Se é truncado, eu vou cortar o 5. E vai ficar 5,8. Isso aqui é a média. Se eu sei que ele é a média, Q17 é a média. Q17 é a média. Então eu já risquei Q15. É porque Q17 é a célula da média. O que ele quer depois? Média, moda e mediana. Moda é o número que aparece com maior frequência. 3, 5, 5,5, 7, 3, 8 e 9,5. 3 apareceu 2 vezes. Então 3 é a moda. Q18 é a moda. Q18 é a moda. Então o gabarito é a letra C. E por que a mediana é Q16? Vamos ver? Vamos ver. Olha lá. Q16, vamos ver. Mediana. Vai ficar 3, 3, 5, 5,5, 7, 8 e 9,5. Eu tenho 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O do meio é o quarto. 5,5. Então, Q16 é a mediana. Mediana, média e moda. Letra C de Charlie. Beleza? Galera, vamos fechando esse bloco e já já a gente continua.